Na época que eu prestava vestibular, eu não sei se era alguma deficiência minha, mas na hora de praticar os meus conhecimentos na apostila, eu vi o primeiro exercício ali, beleza. PUC, toma, certo, acertei. Beleza, vamos lá. O FPR, toma, acertei. Fiz o cálculo e tudo. Achei o mol, loucura. O UEL, puta, travei na questão. Eu não sei se a UEL ela cobra de uma forma diferente. Eu não sei se eu era o único aluno a ter essa dificuldade com as questões da UEL. Não sei. Os senhores têm algum parecer sobre isso? Se era alguma deficiência minha ou se a UEL realmente cobra de uma forma diferente as questões? Não todas, né? Tem algumas que... Posso pontuar primeiro? Claro. É que assim, ó, vou falar especificamente quem. Mas a UEL, ela tem quase uma caricatura, assim, de uma prova mais de humanas. Assim, a gente até brinca, assim, né, tal. Mas a química, ela é muito honesta no sentido de, olha, os conteúdos são esses, e é claro, toda prova você vai ter uma questão difícil. Sim. Então, assim, a gente não pode usar como parâmetro essa questão. Então, eu estava fazendo lá, você fazendo, eu estava fazendo, aí chegava na UEL ali, pode ser que ela, então, fosse a questão difícil. Sim. E realmente o aluno vai trazer essa questão para mim, eu vou parar e falar, nossa... É mesmo, complicado. Mas aqui vai algumas coisas importantes na hora de fazer a prova da UEL. Então, a gente tem um movimento, né, já há mais de 10 anos, de deixar as questões mais holísticas, mais correlacionadas, entre uma com a outra. Então, tem hora que o professor de biologia fala, não, essa questão de biologia, fala, não, essa é de química, tal. E o que eu acho muito legal, contextualizar, isso é muito importante, trazer para o dia a dia. Mas aí é que a química falha miseravelmente na UEL. Então, se você pegar uma prova da FUVEST, da Unicamp, você vai ver lindamente isso acontecendo. É redondinha a questão, né? É redonda, é linda. Eu preciso ler o que está escrito para eu poder resolver. A UEL, eu vou ser bem sincero, leia o comando da questão. Vai ter um texto lindo e maravilhoso, que possivelmente pode ter um monte de distrator. Antigamente, os alunos ainda usam, porque é quase que uma muleta para eles. Chama-se pegadinha. Não tem pegadinha, tem falta de conhecimento. Ponto, falei. Para! Eu ouvia bastante isso, não hein? Tem pegadinha. Então vem aqui, ó, não tem pegadinha, meu querido. Assim, eu nunca... Nossa, tinha uma pegadinha aqui. Tinha mesmo. Pegou aquele dia que você não estudou isso. Pegou! Pegou. Então, o que tem, isso realmente existe, chama-se, eu dou o nome disso, de distrator. Que é alguma informação que não é necessária para resolver a questão. Que é alguma informação da qual eu nunca ouvi, que o cara começa porque os reatores de fusão a frio. Daí eu falei assim, mas eu não vi isso. Tá, mas não era preciso. Então, quando eu leio o comando, toda questão tem o comando. Tipo, o que você quer? Calcule o X? É o X? Tá, mas vai ter um texto por essa necessidade agora de contextualizar enorme. Não leia. Num primeiro momento. Leia o quê? O comando. Leia o comando. O que ele quer? Dá uma olhada nas alternativas. As alternativas vão te dizer qual caixinha que você vai ter que buscar aquela informação. Infelizmente, né, a gente tem um estudo cartesiano, é tudo divididinho, pragmático, né? Termoquímica, então a cabeça do aluno tem uma pastinha lá, termoquímica, daí ele abre, lei de Hess, daí ele abre, daí assim, cálculo de... É isso. Quando a gente não encontra isso, bate o desespero. Já era. Então, Nossa, a UEL... era muito isso. E aí é aí que tá o problema. Se o aluno lê o texto, pode ser que comece a desesperar, as caixinhas começam a embaralhar tudo ali, e aí quando ele vai ler o comando, ele já tá nervoso e isso passa a ser um problema. Então, leia o comando. Dá uma olhada nas alternativas, ela vai mostrar qual caixinha você vai buscar. Aí, às vezes, eu nem preciso ler o texto. Eu vou ser bem sério. 70% das questões da UEL, de química, não precisa ler o texto. comando. Tem um texto lindo, daí o cara fala assim, de acordo com a estrutura. Tem a estrutura, pra que eu li aquilo lá? Sim. De acordo com seus conhecimentos. Não precisa de acordo texto. com o texto e seus conhecimentos. Então, se por acaso eu leio o comando e eu não tenho uma resposta, então eu vou buscar lá, porque o meu único auxílio é o texto. E aí, quando eu leio lá, porque daí o reator de fusão a frio funciona com campo... Beleza. Isso não precisa para resolver aquilo. Então, meu cérebro ele já vai descartar aquilo ali já. Show de bola. Rick, tem alguma coisa para pontuar? As questões, sobre questões, né, como elas são feitas, né? Isso em arte acontece muito, né, de você ter o comando da questão. Fala-se sobre um tema, mas aquilo é só uma massagem no seu cérebro, né? Aí você lê aquilo e fala, tá, fulano de tal escreveu isso. Segundo o texto, seus conhecimentos, ou segundo o texto, o movimento tal tem as seguintes características, entendeu? Pronto, já era. Tem. E a UEL em arte faz muita associação, e isso quebra um aluno, né? Ele tem que ter bastante atenção nisso daí. O que veio antes e o que veio depois. Só um aluno que viu bastante imagem consegue fazer isso. But, significa mais em pega em inglês, né? Se eu, às vezes, acerto
2 conexões, eu acerto a questão inteira já. Então, se eu reconheci um Van Gogh e, sei lá, ele tá pedindo um posterior e tal, que é um expressionista, tem lá sei lá, um Kirchner, alguma coisa, um expressionista. Opa, isso aqui eu tenho certeza que tá certo. 2 é B, vai. É a figura 2, é a letra B. Tá. Ele mata, às vezes, a questão já riscou com um uma. monte. Isso, exatamente. Com uma. E a Né? prova Porque da só UEL tem muitos dois de meios, itens, né? tem muito isso. Assim, se Em engana... artes é direto. Isso aí. Isso é uma coisa muito importante o aluno entender. O aluno, porque uma variável que o aluno ele não computa muitas vezes é o tempo. Então, ele está preocupado com a matemática, a química, a física e tal, e ele não está preocupado com o tempo. Não é que ele não está preocupado. Ele não entende uma coisa muito simples, que é a seguinte. A prova da UEL tem quase metade dela. Então, vamos pegar 30 questões com itens. Item 1, 2, 3 e 4. Então, se a gente levar em conta que de 60 questões, 30 tem 4 itens, nós não estamos falando de 60 questões. Sim. Nós estamos falando de 100, E outra, quer ver? Ó, itens. são 60 150 questões. itens. Divide isso, vai dar 4 minutos por questão. Mas daí Pelo com esses menos. itens Agora, não dá. então, aí eu pego uma questão de química, eu leio, falei, eu não sei fazer isso. Não. Aí ele fica lá perdendo tempo? Não, Não, perde. pula. Vai pra próxima. Eu tenho que acertar todas as minhas faces. As minhas faces são diferentes das suas faces. claro. Da dele, da dele. Entendeu? Para depois ir para as médias eu falo as que tem continha. Olha lá. São as médias. Ele sabe, mas vai perder Vamos um tempinho. valorizar isso Vamos aí. fazer um cálculo. Isso. Valorizar o profissional Isso, aqui, não né? é? Não é. Tem aquele cálculozinho para fazer e tal, né? Então é por aí que é a média. E é difícil pro final, porque outra informação, são 60 questões, são 12A, 12B, 12C, 12E. 12E. Eu sempre falo para o aluno, tá passando o gabarito, tem 20B, você andou sentando Alguma aí. coisa tem errado. Eu ficava Tem nisso. alguma coisa errada. Eu falava, nossa, que desenho bonitinho que tá no meu gabarito, acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, ó, tem uma palavra-chave aí que confirma o que o Zanin tá falando e que para a arte é muito importante. No começo do ano, quando o cara vai fazer o seu cursinho, ele tem que ter o planejamento. As disciplinas, elas funcionam de formas diferentes para aprendizado. Você tá entendendo? E se o cara confia no professor, e deve confiar no professor, como ele confia no médico. Porque se o médico falar assim, você vai comer 2 sonhos por dia, senão você vai morrer. Você come os 2 sonhos. Ou o professor põe um vídeo ou um documentário para ele assistir, ele não assiste. Aí lascou. Ele não assiste. Ele não assiste. É a imagem. Você, cadê a câmera? Aqui, Você que está me vendo, hoje é dia da minha vingança, né? Você não viu os documentários, agora não dá mais tempo, vai ficar pro ano que vem. Falo mesmo. Ai. Mas esse negócio de planejamento é importante mesmo. Né? Eu acho que é pra tudo, né, na vida. E pra vida do estudante, nesse momento, estudo é importante. Eu uso uma frase que é... vou emprestar de um amigo meu, que ele diz assim, né? Que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Meu caneco. É isso mesmo. Então, tu vai parar onde o vento te levar. Então, planejamento é tudo. É muito importante. Essa questão dos itens... claro, tem estratégia, né? A gente fala, né? Tipo, se você tem uma questão com itens, tem 4 itens. Olha para as respostas, veja as associações. Tipo assim, às vezes tá lá assim, somente a 1 é verdadeira. Então eu vou analisar o item 1. Que daí eu já tô... Às vezes tá assim, 1, 2 e 3 é verdadeiro. Então, beleza. Dá uma olhadinha qual que eu devo analisar primeiro para ganhar tempo. Porque se eu analisar ela, eu já elimino 3 respostas. Ou ele fala, jogo. a 2 eu tenho certeza que tá errada. Já dá pra você eliminar. Dá pra eliminar muito. Nossa, essa 1, ela tá muito certa. Eu não posso perder essa 1. Qual você eu devo entendeu? ver agora para Rabisca fechar esse... Porque quando tem essas associativas, eu falo isso muito pro aluno. Antigamente o pessoal fazia, essa eu acho verdadeira. Essa eu acho falsa. Acho falsa, verdadeira, falsa. Tá, vou procurar a resposta. Não tem. Aí já era. Bicho, sentei aqui em algum lugar, né? Não faz isso. Vai atrás das certas ou das erradas. Só das certezas, na realidade. Isso dá pra qualquer questão teórica. Sim. De química, de arte, de geografia, de história, qualquer uma, né? Sim. Só que eles esquecem isso. Mas Estão com adrenalina no dia ali, ó. Eu tenho certeza que você já fez isso, de você estar fazendo uma questão que você não faz nem ideia do que tá Não, você tem acontecendo. que pular. Aí, não, mas daí você começa assim, tá, essa eu sei que tá certo. Aí você começa a fazer associação com as outras. Daí, por exemplo, tem A, B, C, D, E e F. Não, A, B, C, D, E, né? São 5 Aí até. a primeira é verdadeira, aí tem, na segunda tem mais falso.
É. Aí eu acho já que essa é falsa, né? Aí a terceira tem mais verdadeiro. E aí a gente monta a resposta só nisso aí. Eu já fiz um monte de coisa. Eu falo assim, né? Tipo, se você não sabe, que seja psicografado. Mas não interessa. alguma teoria. Tem Mas vale isso. um negócio da UEL, eu acredito que já tenha acontecido com os outros alunos. As questões da UEL é o seguinte. Muitas, pelo menos comigo acontecia, eu sempre ficava em duas. Mas direto. Sim. Aqui, ó, eu risco. Não, essa aqui tá falsa. Falsa, essa aqui é verdadeira. Sobraram duas, eu chegava no gabarito, duas. Ai, meu Deus do céu. O que você faz? Chutava na errada. Não! Você sobe e você grifou ali o comando da questão. Sim. Volta no comando que você vai, ela vai. Aí, ó. Então, Porque às vezes assim, ó, quando você fica em duas, não é que a uma tá certa, tem a certa e tem a errada. Não é que a errada ela tá certa, mas não foi aquilo que se perguntou. Sim. Então o comando da questão te leva à resposta certa. Ficou em duas? Volta pro comando. Grifei o comando, tirei as erradas, sobram duas, eu volto no comando. Tá melhor. O último vestibular que eu fiz, eu contei. Falei, ó, na hora da prova eu circulei. Falei, ó, essa aqui eu fiquei em duas, essa aqui eu fiquei em duas. Eu errei a maioria que eu tinha ficado em duas. Era só ter voltado no comando. Talvez eu teria acertado pelo menos metade do que eu tinha errado. Com certeza. É muito bom esse bizu. Com certeza. Minhas épocas do cursinho agora que não volta mais. Eu tô até careca já. Agora não dá tempo sim, mas vamos ver se um dia eu volto. Deixa ela Claro que atrás. dá.